Você cresceu nos anos 80 achando que heróis usavam cueca por cima da calça, falavam com voz de trovão e enfrentavam vilões com nomes ridículos como Zorak ou Homem-Peixe? Então, meu amigo, este vídeo é pra você! Hoje no TV Geek, vamos revisitar 5 desenhos de ação que começaram lá nos anos 60 e 70, mas só explodiram de verdade nas manhãs e tardes da nossa infância nos gloriosos anos 80. Pega a tua clava mágica, chama o Multi-Homem e vamos nessa viagem no tempo animada e absurdamente tosca e maravilhosa. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Um forte abraço! Você acha que o mundo dos heróis hoje é diversificado? Que nada! Nos anos 60 e reprisado à exaustão nos anos 80, a Hanna-Barbera já estava à frente do seu tempo, com um grupo de heróis que, pasmem, também era uma banda de rock. Sim, senhoras e senhores, os Impossíveis. Eles faziam show, levavam multidões ao delírio e quando surgia uma ameaça, o produtor ligava pelo comunicador secreto e, puf, trocavam as guitarras por superpoderes mais esquisitos que vilão de filme do Flash. O trio era formado por Multi-Homem, o cara que se multiplicava mais que boleto no fim do mês. Coil, o Homem-Mola, um verdadeiro Homem-Mola, se esticava todo e sempre fazia piada ruim, e a gente adorava. Homem-Fluido, que virava água, vapor ou o que precisasse para escorregar pelas grades da prisão e salvar o dia. E o mais incrível, eles nunca, jamais tiravam as roupas de show, salvavam o mundo de colante e gola alta com glitter. Estilo é tudo, né? O desenho foi lançado em 1966, mas por aqui bombou nos anos 80, especialmente no SBT e Rede Manchete, quando a galera da dublagem brasileira transformou cada episódio num espetáculo à parte. Sério, se você nunca ouviu um "Lá vem o Multi-Homem" com voz teatral, você perdeu metade da sua infância. Ah, e os vilões? Tinha cada nome sensacional, tipo Senhor Encolhedor, Gênio do Som, Homem Cimento. Parecia nome de vilão criado em churrasco de família depois da terceira cerveja. Os Impossíveis misturavam ação, humor e música numa fórmula que só a Hanna-Barbera sabia fazer. Tosquice charmosa com carisma eterno. Era como se os Beatles fossem os X-Men. E funcionava! Se hoje você vê o Deadpool quentando e acha ousado, é porque nunca viu o Multi-Homem derrotando vilões enquanto canta rock psicodélico em um carro voador. A série possui 36 episódios e se transformou em histórias em quadrinhos no final da década de 1960, produzidas pela editora norte-americana Gold Key, e foram publicadas no Brasil em 1967 pela editora O Cruzeiro e depois no almanaque Heróis da TV da editora Abril. No Brasil, o desenho foi exibido na Rede Manchete, TV Bandeirantes e SBT. Imagina uma mistura de Senhor dos Anéis com Star Wars, só que feita com orçamento de feira de ciências de escola pública. Agora joga isso no liquidificador da Hanna-Barbera e o que sai é os Herculoides. Lançado em 1967, mas reprisado com força nos anos 80, esse desenho era o auge da bizarrice criativa dos estúdios Hanna-Barbera. E a gente, é claro, adorava cada segundo. A história, simples e genial. Um planeta selvagem, cheio de monstros mutantes, alienígenas invasores e criaturas com cara de brinquedo quebrado, defendido por uma família de heróis primitivos e bichos de estimação que fariam o Godzilla correr de medo. O líder era Zandor, o pai bombado com cara de galã de novela das 8 versão Bárbara. Ao lado dele, tinha a esposa guerreira Tara, o filho Dorno, que nunca obedecia, e aí vem o melhor, os Herculoides em si, um verdadeiro zoológico do apocalipse. Zok, um dragão que atirava raios pelos olhos e pela cauda, porque um só já seria pouco, né? Igo, um gorila gigante de pedra com carisma de porteiro bravo e força para derrubar um prédio. Tundro, um tricerátopo de 10 patas blindado que lançava pedras explosivas pelos chifres. Gloop e Glip, duas gosmas saltitantes que faziam tudo: escudo, mola, rede, trampolim. Eram tipo um slime com doutorado em defesa pessoal. E o mais maravilhoso, eles não falavam quase nada, mas grunhiam com propósito, como se tivessem saído direto de um show do Sepultura em Marte.
era porradaria sincera todo episódio. Alienígenas invadiam o planeta e lá vinha a trupe. Gloop virava escudo, Zox soltava raio, Igo derrubava tudo e Dorno atrapalhava. E ainda teve revival em 1981, com episódios novos no Space Stars, o que ajudou a reacender o sucesso nos anos 80 aqui no Brasil, principalmente na TV Manchete e no SBT. A dublagem brasileira, mais uma vez, era um espetáculo à parte. Tinha a seriedade de novela bíblica da Record misturada com grunhidos cósmicos. Alguns episódios exibem tecnologias do passado, como robôs avançados. Portanto, supõe-se que sejam restos de raças invasoras, ou a série se passa em um futuro pós-apocalíptico. Enfim, tenho certeza que os herculoides marcaram a infância de muita gente, inclusive a minha, e são um bom exemplo da criatividade dos anos 70. Criado em 1966, Space Ghost era tipo Batman interplanetário, capa branca, máscara preta e punhos que atiravam raios. E vamos ser sinceros, qual criança dos anos 80 não quis ter luvas que disparavam laser só de apertar o punho com força? Ele patrulhava o universo a bordo da nave Fantasmóvel, um nome que é a mistura perfeita entre carro alegórico e disco voador, sempre acompanhado dos inseparáveis ajudantes Jan, Jace e o macaco astronauta Blip. Sim, você ouviu certo, um macaco que usa uniforme espacial e ajuda a derrotar vilões intergalácticos. Se isso não é genial, eu não sei o que é. E os vilões? Ah, os vilões! Tinha o icônico Zorak, um gafanhoto mutante do mal, o Brak, que parecia uma mistura de gato com dragão depois de um acidente de laboratório, e outros vilões com nomes tão estranhos quanto a calça do Elvis. Cada episódio era uma aula de ação exagerada, vozes solenes e explosões coloridas que pareciam feitas com estalinhos de festa junina. A versão original era dos anos 60, mas aqui no Brasil ele bombou nos anos 80, com reprises infinitas em canais como Globo, SBT e Manchete. E claro, a dublagem brasileira era o toque final. Cuidado, Jan, ele vai disparar o raio paralisador intergaláctico de nível 4. Quer dizer, o drama era real, mesmo quando o vilão era um polvo flutuante que gritava "Mahaha" com voz de dublador gripado. O personagem Space Ghost foi revivido como um personagem cômico na série Space Ghost de Costa a Costa, que fazia paródia de programas no estilo Late Night Talk Show como os David Letterman ou Jô Soares. A série foi produzida entre 1994 e 2004 pelo Cartoon Network, sendo transmitida no bloco de animação adulta Adult Swim. Contou com a presença de vários convidados especiais ao longo dos anos, como o músico Beck, Timothy Leary, os Ramones e o cartunista Matt Groening. E você, se lembrava do Space Ghost? Antes de He-Man gritar pelos poderes de Grayskull, já existia um sujeito bombado de cueca peluda e clava na mão, voando pelos céus e dando porrada em dinossauros. Mythor! Sim, esse era o nome dele. Curto, grosso e cheio de testosterona jurássica. Mythor estreou em 1967, criado pela lendária Hanna-Barbera, e foi resgatado nos anos 80 em reprises que passavam na Bandeirantes. E meu amigo, aquilo era um espetáculo de porradaria pré-histórica com magia e gritos dramáticos. A história novamente era simples, mas bem legal, como toda boa animação da época. Thor, um adolescente das cavernas, ao salvar um velho eremita, recebe uma clava mágica que, ao gritar Mythor, o transforma em um super guerreiro musculoso, com capa, máscara e voz de locutor da sessão da tarde. E o melhor, ele ainda podia transformar seu dinossauro de estimação, chamado Orc, em um dragão que cuspia fogo e era mais fiel que o tigre do He-Man. Thor virava Mythor e saía voando como um míssil do Paleolítico para enfrentar vilões, monstros e tribos rivais com cara de banda de heavy metal dos anos 70. E a clava não servia só para dar pancada, ela atirava raios, porque no mundo de Mythor até o pau era tecnológico. E o figurino? Um luxo! Capa esvoaçante, máscara de couro e aquela clássica sunga de texugo da Idade da Pedra. Se moda é atitude, Mythor era um ícone fashion. Pode-se notar que há semelhanças entre o Eremita e o Mago Shazam, ambos mediadores de poderes fantásticos e mágicos. Assim como Thor, quando possuía uma identidade secreta, Thor possui uma arma mágica que possibilita sua transmutação.
Apesar de só ter 36 episódios, Maitor ficou marcado na cabeça da galera porque ela é reprisado sem dó nos anos 80, especialmente nos blocos da Hanna-Barbera junto com Space Ghost, Moby Dick, Dino Boy e companhia. Era o multiverso da porradaria animada, antes mesmo da Marvel sonhar com isso. E mesmo com toda a simplicidade do roteiro, Maitor passava uma vibe épica, um cara comum ganhando um poder ancestral, usando para proteger seu povo e lutar contra o mal. Era o mito do herói no osso, literalmente. Antes de Zack Snyder transformar a Liga da Justiça num clipe do Evanescence cheio de câmera lenta e cara fechada, existia uma versão mais simples, mais divertida e muito mais colorida, os Super Amigos. Lançado em 1973, mas reprisado até cansar nos anos 80 e 90, esse desenho era a Liga da Justiça da Hanna-Barbera, onde o combate ao crime vinha sempre acompanhado de uma lição de moral e uma música de suspense com órgão de igreja. O time? O time era pesado. Super-Homem, o escoteiro voador mais forte e mais quadrado do planeta. Batman, com seu inseparável parceiro Robin, lutando contra o crime com socos, bumerangues e frases como "Santo crochê, Batman". Mulher Maravilha, que parecia ter saído direto de uma passarela grega empungando um laço da verdade e um jatinho invisível, que era basicamente um efeito de economia no orçamento. E Aquaman, que bem, falava com peixes. Era tipo o síndico da Atlântida com rádio amador. E não para por aí. Teve versões com a entrada dos lendários Super Gêmeos, Zan e Jaina, com um macaco Glick que dava show de carisma. Zan virava água, sempre água, um balde, uma poça, uma garrafinha de hotel. Enquanto a Jaina virava qualquer animal, de águia até elefante ninja. O quartel-general da turma era o mítico Salão da Justiça, que parecia um prédio público de Brasília cruzado com a nave do Chapolin. E todo episódio começava com aquele narrador de voz poderosa e pomposa que falava como se estivesse narrando a final da Libertadores. No Salão da Justiça, os super amigos se reúnem para combater as forças do mal. E o que eram essas forças do mal? Vilões genéricos, cientistas malucos e, claro, a insana Legião do Mal, que tinha Lex Luthor, Gorilla Grodd, Brainiac, Cheetah, Sinestro e mais uma penca de doidos com nomes que pareciam saídos de catálogo de Supertralha. Era sempre assim, ameaça maluca, plano absurdo, super amigos em apuros e no fim tudo resolvido em 1 minuto com trabalho em equipe e um discurso de moral. Porque sim, no final tinha sempre uma lição de vida. Lembre-se, crianças, atravessar a rua só com o sinal verde. Os Super Amigos são um clássico absoluto. Com animação limitada, roteiros repetitivos e uma dublagem sensacional, eles conquistaram uma geração inteira. No Brasil, o desenho fazia parte da programação infantil da Globo entre os anos 70 e 80. Antes de Vin Diesel pensar em família e drifting submarino, já existia a Speed Racer, o anime japonês que conquistou o mundo com corridas insanas, reviravoltas absurdas e diálogos que duravam meia hora entre uma curva e outra. O nome original era Match Go Go Go, mas por aqui virou Speed Racer mesmo, porque japonês falando Go 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 era demais para nossa cabeça. Lançado no Japão em 1967, chegou ao Brasil nos anos 70, mas explodiu mesmo nos anos 80, com exibição na TV Tupi, TV Record, Globo e até em VHS com qualidade duvidosa. E meu amigo, que febre foi essa! O herói da história era o Speed, um jovem piloto com uniforme branco, capacete com o M do Mach 5 e um lenço vermelho no pescoço, porque nada diz alta velocidade como um acessório de cowboy. O carro, o lendário Mach 5, um carro de corrida com mais botão do que controle remoto de TV por assinatura. Tinha serra elétrica no capô, mola para saltar obstáculos, pneus especiais, submarino embutido, só faltava o Wi-Fi. Era tipo um Batmóvel versão Fórmula 1, uma máquina feita para destruir pistas e a lógica da física. E claro, o elenco era digno de novela da Globo. Trixie, a namorada que pilotava helicóptero com look de aeromoça e sempre aparecia na hora certa para salvar o dia. Gorducho, o irmão encherido com a camisa listrada, que vivia se escondendo no porta-malas com o macaco Zequinha. Sim, macaco de estimação de corrida, porque esse desenho não tava nem aí para a realidade. Pops Racer, o pai mecânico que gritava mais do que torcedor em final de campeonato.
E o Corredor X, o irmão misterioso do Speed, que fingia não ser o irmão do Speed mesmo tendo a mesma cara do Speed com um lenço na boca, a revelação mais óbvia da história da animação. E o drama? Ah, o drama era o combustível da série. Cada curva era uma ópera. O Speed fazia um drift e gritava "O quê?", enquanto o vilão ativava um botão aleatório e dizia "Você não vai vencer, Speed!". Era como se tivessem colocado Shakespeare para escrever o roteiro de uma corrida de Stock Car. Speed Racer foi um fenômeno, um anime que marcou a infância de muita gente e provou que corrida de carro podia ser épica, intensa e completamente maluca. E se você nunca simulou uma corrida no sofá gritando "Mate 5, acelera!", me desculpa, mas você teve uma infância muito normal, e isso é imperdoável. Speed foi, é e sempre será o piloto do nosso coração. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, isso é muito importante para nós. E fiquem sempre atentos, pois toda semana estaremos postando mais vídeos nostálgicos dos maravilhosos anos 70, 80 e 90. Um forte abraço e fiquem com Deus!